sou uma das pessoas que julgou quando a notícia é que a série de Moana se transformaria em um filme. E agora, Moana 2 está entre nós e a gente precisa conversar sobre essa sequência. Olá, seja bem-vindo ao No Limite Zumbis, eu sou a Nath, assim como a minha diva, a minha inspiração Moana, é a nossa princesa, líder, filha do chefe, tem aqueles cabelos maravilhosos e cacheados e molhados, eu também estou aqui com eles desse jeito. Não deu tempo, gente, ou eu me maquiava ou eu secava o cabelo para gravar para vocês. Algumas coisas precisam ser prioridades. Mas agora, falando sobre esse filme que estreia dia 28 de novembro, aquela coisinha deliciosa para iniciar as férias, né? Esse início de verão, nada melhor que voltar para esse universo de Moana. Que sim, era para ser uma série, estava tudo definido como uma série, estava sendo gravado como uma série desde 2020, mas no início desse ano teve a bomba e a grande revelação. Não será mais uma série que iria estrear na Disney Plus, mas um filme que estrearia nos cinemas. Aí buga a cabeça de qualquer pessoa. Como assim? Por quê? Tá tão bom a ponto de que eles viram, olha, isso aqui tá excelente e precisa ir para as telonas, ou mudanças na história, coisas que eles colocaram e que a gente vê nesse filme, faz com que eles tenham um deslumbre maior para um futuro da personagem. Esse vídeo vai ter spoilers bem no final, eu vou avisar de novo, porque tem uma cena pós-crédito, coisas que acontecem também no final do filme que mostram o que vai acontecer e o que aconteceu com a nossa personagem, a nossa protagonista. Então, para tirar aquela dúvida e já. Eu já nem vou dizer que eu vou estar fazendo ali teorias. Eu vou estar afirmando uma coisa no final e você, depois de assistir o filme, volte aqui pra gente conversar. Mas já tirando do caminho, se eu gostei, se eu não gostei dessa versão pro cinema, dessa sequência, se eu senti o peso dela ser uma série e vir para as telonas como um filme de 1 hora e 40 minutos, o que foi nos apresentado, eu gostei. Eu gostei bastante. Ele tem uma queda de ritmo, talvez porque exatamente o que seria interessante no filme, que é tu explorar alguns outros personagens que eles vão colocar nessa história, aqui eles não puderam ter tanto tempo de tela, tanta profundidade no que eles poderiam entregar nessa equipe que a Moana monta para sua nova aventura. Então, aí me perde, sabe? Eu queria um pouco mais, são personagens muito cativantes que mereciam um pouquinho mais de tempo. E é claro, como a série, como esse filme foi desenvolvido como uma série com um ritmo diferente, onde tu teria outras opções para tu virar esse filme e transformar ele em Moana 2, algumas coisas tiveram que ser deixadas de lado. E realmente eu entendo isso. Porém, fica esse peso de tu ver personagens tão bons que acabam sendo ali menos utilizados ou apenas utilizados como o Rei Rei, um toque cômico no filme. Até o Rei Rei tem mais, digamos, protagonismo aqui do que esses novos integrantes que a gente vai conhecer nessa história. Porque o que acontece? Moana 2 se passa 3 anos depois do que a gente vê no filme, no primeiro filme, né? Nessa linha da história, 3 anos depois, a Moana, né, navegadora, fazendo com que a sua ilha, o seu povo prospere dessa maneira, mas ela compreende e ela recebe mensagens, né? Toda essa ligação espiritual que ela tem com seus ancestrais, de que, como assim? É só eles? É só aquela ilha? É só aquele povo? Ela sente que tem coisas a mais, que o oceano tem mais para entregar. Então ela recebe uma mensagem, né? Essa mensagem espiritual de que ela precisa voltar para o oceano, encontrar outros povos, que não pode ser somente eles, e que se eles ficarem isolados, é capaz da comunidade, do seu povo também acabar
se perdendo, morrendo, sendo esquecidos no meio daquele mar todo. Não é possível que não existam outros. Então ela sai nessa jornada agora em busca de ligação, de comunidade. É essa a mensagem desse filme. Ela vai atrás de outros povos, de outras ilhas. E nisso ela descobre uma ilha mística, né, muito importante, que antigamente fazia a ligação entre esses povos ali do Pacífico, né, esses povos polinésios que a gente sabe, mas a Moana vai descobrindo. Então ele traz essa história de reencontro, de comunidade, de troca. É muito bonito tu fazer essa jornada de uma personagem que era muito individualista, que foi sozinha desbravar o oceano, né, atrás ali de um ideal solo, algo que somente ela acreditava, que não tinha apoio dos pais, né, que só tinha apoio da sua avó, e no final ela conquistou com a ajuda do Maui. Mas aqui nesse filme, diferentemente, ela tem esse apoio dos seus, da sua comunidade, ela é essa liderança, então ela exerce esse poder de, não, nós temos que ir, tem outros lá fora e a gente precisa nos unir para fortalecer essa união, esse senso é o que transforma a personagem mais infantil, deslumbrada e sonhadora para alguém que está um pouco mais madura e compreende que o que tem a perder, tá? Ela tem também essa coisa de será que eu vou, será que eu não vou? Ela tem a sua família, ela tem uma nova irmãzinha, que é uma fofura, assim, traz esse aspecto, sabe, gostoso de lar, aonde as duas se encontram e uma grita, irmãzinha, irmã, é muito bonitinho. Apesar da pequenininha, ela não ter tanta função, ela é mais esse elo emocional da Moana com a sua família mesmo, mostrando essa necessidade, essa vontade que ela tem agora de retornar. Sabe, eu vou fazer a minha aventura, mas eu sei onde é o meu lar, eu sei onde meu coração está, aonde o meu espírito precisa estar. Então essa coisa de pertencimento é muito usada. Então é um crescente maravilhoso para a personagem. Ela não está estagnada, ela não ficou no mesmo lugar. Ela não é apenas a filha do chefe, aquela que irá, né, substituir ele ou tem essa liderança conjunta com o chefe. Agora ela entende mais quem ela é, mas isso não significa que ela se conheça totalmente. Então tu tem essa jornada muito bonita e eu acredito que essa jornada veio muito bem para o cinema. Ela ganha um peso e ela vai ganhar uma visibilidade maior do que se fosse apenas uma série dividida lá em, digamos, 6 episódios, algo assim. Com certeza eu acredito que foi uma coisa assertiva levar para as telonas o filme da Moana exatamente por conta dessa mensagem tão bonita. Mas é aquilo, em uma história onde ela precisa fazer algo maior, que é achar essa ilha, né, muito longe, precisaria de um barco maior, uma estrutura maior, ela vai precisar de ajuda. Então, aquela coisa dela ir sozinha e ela foi só com o Rei Rei, porque o Rei Rei entrou dentro do barquinho dela sem ela ver e no meio do caminho ela descobre que a ajuda, né, do Maui é muito importante, não apenas para ela devolver o coração de Te mas como uma equipe. Aqui esse conceito de equipe é construído desde o começo, então ela vai formar ali a sua liga, ela vai formar o seu grupinho, o que deixa a história bem legal. É isso, esses personagens que vão nessa aventura com ela, em algum momento o Maui vai entrar junto para ajudar a resgatar, a achar essa ilha e assim fazer essa ligação entre esses povos que estão espalhados nessas outras ilhas povoadas que estão espalhadas, mas que não tem essa ligação, que não está existindo essa troca. Ela é
muito boa, mas os personagens ficam bobos. A gente vai ter a Loto, que é uma engenheira de barcos, muito, sabe, eufórica, que vê soluções nos momentos mais críticos. A gente vai ter ali um fazendeiro, um agricultor, que ela leva porque, tipo, vamos ficar muito tempo no mar, precisamos de alguém, né, controlando e até mesmo cultivando alguma coisa dentro do barco, que vai ser um fazendeiro senhorzinho, idoso e resmungão, que é maravilhoso, assim, é um dos meus personagens preferidos desse grupo. E também vai ter o Moni, que é um fanboy, tá? Ele ama o Maui. E ele é grandão, ele é forte e ele conhece as lendas, ele conhece as histórias daquele povo. Então ele vai construindo, ele é tipo a memória, ele é aquele historiador, sabe? Ele vai cultivando aquilo para guiar também este grupo. Precisa daquele que sabe das lendas, que sabe das histórias. E ele é essa pessoa, mas ele fica mais como fanboy do Maui mesmo e acaba que esse ponto mais tradicional, oral, né, de como era repassado isso, de como essas histórias eram importantes para tu conhecer o seu passado, ela fica um pouco escanteada. E aí a gente tem o nosso personagem querido, que é o Maui. Aí vem uma coisa que é muito minha, e tá errado, porque o filme se chama o quê? Moana. No primeiro filme, o Maui aparece também lá pela metade, tá? Não é uma coisa assim instantânea, ele não está desde o começo do filme. E daí eu fico com aquele sentimento, tipo, eu queria mais do Maui, mais dos dois com, né, os dois se relacionando, porque é uma dupla muito bonitinha, ele chama ela de Cachinhos. Eu vi na versão dublada, tá? É muito difícil as cabines de imprensa, de animação. Olha, até hoje, de 2 anos que eu vou em cabine, eu não peguei nenhuma animação que viesse a mesmo para cabine de imprensa legendado. A minha questão não é a dublagem, eu gosto muito da dublagem da Moana. Eu vejo o filme, o primeiro filme e as canções eu canto em português, eu amo, mas tu poderia ter um pouco mais de oportunidade de quem quisesse fosse assistir legendado, né? Entendo, não gosto, mas entendo, é uma animação, é feito para as crianças, apesar que a dublagem tá muito boa, mas eu tenho algumas questões aí com aquelas brincadeirinhas, sabe aquelas gírias que são adaptadas pro português, né, para ter mais, pra gente rir mais com o contexto que a gente conhece, porque muitas dessas piadas são voltadas para o público, né, norte-americano, que a gente não iria entender. Mas aqui na dublagem a gente ganha essa nova versão e é isso que dá uma graça maravilhosa. Porém tem uma outra assim que eu acho que, sabe, não ficou tão boa. Tá, mas é uma ou duas ali que realmente me pega. Tem algumas que são bem interessantes, que daí é aquela, né, brincadeira em relação a você tá contando uma história que envolve deuses, que envolve, sabe, essa coisa de onipresença. O mal é um semideus, então tem uma brincadeirinha que ele faz com uma coisa X, e todo mundo se olha e diz, daqui 2000 anos vocês vão entender. Então, tu vai ter essas interações, vai ter essas piadinhas, muitas piadinhas repetidas, também tem isso, mas daí não é uma questão, talvez da dublagem, é uma questão de tu trazer essa identificação com o primeiro, aquilo que deu certo no primeiro, mas sabe aquela coisinha de piada repetida todo tempo, ela vai perdendo a graça. Mas vai ter algumas que funcionam, outras que diz, tá, foi engraçado lá na primeira vez. Hoje em dia, não tinha por que repetir. Poderíamos ter feito uma coisa diferente. Apesar que eu amo. Aí vão ter pessoas que não vão gostar, mas eu amo quando o Maui faz referência ao Rei Rei e ao Poá, né, que é o porquinho e o galo da Moana, chamando eles de bacon e ovos, me ganha muito. Até porque os mascotes, eles ganham mais protagonismo, não protagonismo, né, mas eles ganham mais visibilidade um pouquinho mais, principalmente o porquinho, nessa segunda parte, e até tem uma brincadeira, né, quando a Moana fica, mas será que eu levo outras pessoas? Vai ser perigoso? E a mãe da Moana diz, se o galo sobreviveu,
Tu acha que os nossos amigos aqui não vão? Porra, o galo. Também tem uma outra questão. O oceano em si, essa ligação da Moana com o oceano, que era um outro personagem no primeiro filme, ela não é tão marcante. O oceano, digamos, ele não tá tão presente como um personagem ativo que ajuda a Moana. Ela vai precisar da ajuda desses novos companheiros e até mesmo do Maui, e o Maui também compreendendo que ele precisa da ajuda da Moana em alguns momentos, até porque eles vão ter um novo vilão aí para enfrentar e ele é muito poderoso e ele sente esse vilão, ele sente, né, esse antagonista, né? Não podemos dizer que é um vilão, porque eu gosto de como a Moana vai trabalhando esses vilões ou esses empecilhos, essas coisas que acontecem nas histórias. Elas tornam um pouco mais verídicas, mesmo a gente lidando com deuses ou semideuses. Eles se tornam, ironicamente, mais humanos com complexidade. Então, eu gosto disso, mas é aquilo. Esse vilão, existe um grande vem aí. Tava falando mal, mas me perdi no raciocínio, falando da dublagem, ou sei lá o que mais que eu falei. Mas o Maui, ele. Mas eu digo que eu queria mais dele exatamente porque ele é cativante demais. Ele é querido demais. E ele faz uma dupla maravilhosa com a Moana. Então, esse sentimento de querer muito mais desses dois juntos, ele predomina do começo ao fim. Vai ter algumas partes que aparecem alguns outros personagens, né? Nesse panteão, digamos, de antagonistas, que parece assim, não veio pra nada. Veio aqui cantar uma música e não aconteceu nada. Tá ali pra quê? É, a gente tem algumas sensações dessa ao longo do filme, mas elas são justificadas no final. Falando nisso, as músicas elas não são mais, né, não tem mais a colaboração aí nesse novo projeto, né, Moana 2, do Lin-Manuel Miranda, e agora, né, nós temos duas compositoras que criaram essas músicas, embalaram essas músicas. Eu sinto um pouco. Não são músicas, sabe aquelas músicas grudentas, não é como, né? A gente tem duas ou três músicas que são muito marcantes em Moana. Aqui parece que nenhuma marca tanto, nem mesmo a música que o Maui canta, ela é tão gostosa assim a ponto de tu querer ouvir mais. Mas é aquilo, talvez vendo uma segunda vez, uma terceira, ouvindo a playlist da animação, talvez eu me apegue mais facilmente às novas músicas, porque é isso, a gente fica muito apegada ao que a gente conhece no primeiro, as músicas que foram realmente emblemáticas, mas aqui elas não parecem ter o mesmo peso. Mas no final das contas é uma história digna de ter uma sequência, a animação continua belíssima, digno de realmente estar vendo no cinema, colorido, bonito, encantador. Lembrando que o filme tem uma cena pós-crédito, diferente do primeiro filme, que também tem uma cena pós-crédito lá no final dos créditos, né? Que é mais uma piadoca com o Sebastian, né? Com outro personagem da Disney, mas aqui a cena pós-crédito ela é fundamental você assistir porque ela vai dar uma diretriz do que vai ser o futuro aí das próximas produções de Moana. E sim, né, isso mostra que teremos mais de Moana, até porque é minha princesa, uma das minhas princesas preferidas dessa nova leva, não tem, tá? Ah, Frozen, que não é Frozen, né? Mas a gente faz referência a Frozen. Eu prefiro Moana, nós tivemos Encanto, ainda prefiro Moana, né? Nós tivemos outras princesas e outros personagens aí ao longo desses últimos anos, mas eu ainda prefiro Moana. Para mim, ela é o suprassumo de referência de como uma garotinha deve crescer querendo ser uma princesa, uma chefe, uma líder. Então, a Moana é isso, ela é uma liderança, sabe? Ela é uma aventureira. Então, é uma referência muito boa para as crianças. Agora, indo para a parte de spoilers, né? Falando que tem sim uma cena pós-crédito. Então, lembrando, spoilers do final do filme e da cena pós-crédito, pra gente ter aí uma
discutir um pouco, talvez nos comentários depois, ou vocês podem procurar a gente nas redes sociais, Não Alimente Zumbis em qualquer lugar, a gente falar sobre essa sequência que vai ter. Então vá, assista o filme e depois volte aqui pra gente conversar sobre o que aconteceu com a Moana no final do filme. Então, Moana morre no final, tá bom? Ela acaba morrendo afogada. Ela morre. Ela morre, ok? Ela tenta, né, nesse último ímpeto de conseguir quebrar a maldição que envolve aquela ilha que liga esses povos, né, que antigamente tinha essa troca e essa ligação, mas por conta de um deus, o deus da tempestade, ele acaba colocando uma maldição naquela ilha que interligava esses povos, e essa ilha, ela acaba afundando. Então ela está lá, e quando o Maui tenta pescar, né, com seu anzol mágico, ele não consegue. Existe essa batalha entre esse deus e o nosso semideus, ele não consegue puxar, mas precisa ser quebrado essa maldição com, digamos, o toque, né, com a chegada de um humano nessa ilha. Então, o que ela faz? Ela se joga no mar e nada até a ilha para tocá-la, para quebrar essa maldição. É bem interessante a solução para isso, né, naquele meio daquela função toda. Mas nesse mergulho, e como o deus da tempestade ele domina aquela área, o oceano não consegue ajudar a Moana, ela acaba se afogando. Nisso, o Maui vai até ela, faz uma bolha de proteção à la Aquaman, né? À la Aquaman, para tentar salvá-la, mas ela já tá morta. Ele chora e a gente vê ali os espíritos ancestrais da Moana, como a sua avó, né, aquele último navegador, grande navegador, que a gente vê um deslumbre lá no primeiro, aqui tem um pouco mais da história dele. Eles vêm, todos eles, para ajudar a Moana. Então ela é tocada por esses espíritos e a vida dela retorna, ela ganha tatuagens referentes a ilha, né, que ela conseguiu quebrar essa maldição, e ela acaba, né, sabe o remo dela, que o Maui no primeiro filme faz um coração e faz o arpão dele como se, tipo, fosse a assinatura, como se ela fosse uma fãzinha qualquer e faz isso no remo. Aquele remo brilha e se torna, tipo, uma arma para ela, igual o anzol do Maui. Então, é óbvio o que aconteceu. Ela morreu, os deuses, né, ajudaram ela e ela voltou à vida como uma semideusa, assim como acontece na história do Maui, que ele conta lá no primeiro filme, que a mãe dele jogou ele no oceano, né, e os deuses ajudaram ele e ele se tornou um semideus, ele ganhou o arpão. A mesma coisa aconteceu com a Moana, a mesma coisa. Ela se afogou, os deuses ajudaram, ela retorna agora com uma tatuagem, né, mostrando, simbolizando aquele grande feito que ela fez, e com o remo mostrando que, né, ela é essa desbravadora, sabe? Ela tem essa ligação com o oceano, então mostra essa ligação que ela tem com o oceano que ela já tem desde o começo. Só que agora ela é uma semideusa. Toma essa! Ela morreu e se tornou uma semideusa. Ela é igual Maui agora. Então deixa isso para ser trabalhado num próximo filme. Como que ela vai enfrentar? Porque esse Deus da Tempestade ele não é derrotado. É somente a maldição que é quebrada. Isso que a gente tem na cena pós-crédito, o Nala aparecendo e dizendo, não, este não é o fim, né? Ah, não é o fim, eu vou pegar essa garota, tá? Então tem mostrando que vai ter ainda mais um pouco desse embate e essa morte mostrando que sim, ela se transformou em uma semideusa, vai ser o que vai guiar o próximo filme, com certeza, e eu gosto. Ela descobrindo seus poderes, descobrindo quem ela é agora, essa mudança, nova mudança. Quando ela percebe a tatuagem, mostra pro Mal e ela, olha, então quer dizer, e ele quer dizer que as minhas tatuagens ainda são melhores que a tua. Deixa no ar, não bate martelo, mas tudo que mostra é sim que ela se transformou numa semideusa e a gente vai ter isso. Uma princesa semideusa. Obrigada.
Eu quero, eu quero. Abre um pouco mais para tu entrar nessa mitologia, mas dos deuses, dos semideuses polinésios e como que eles podem brincar mais com isso, trazendo mais disso, já que essa aventura mais terrena da Moana, que era mostrar para o seu povo que sim, eles poderiam passar do Recife, que eles são povos, né, aventureiros e navegadores, que essa é uma característica do seu povo, e daí nesse segundo filme a gente tem a ligação desses outros povos da região, né, mostrando que sim, essa questão de troca de comunidade é muito importante e eles juntos são mais fortes. Deu. Tá pronta essa história terrena. Vamos para histórias mais mirabolantes, a la Hércules? Vamos! É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Ah, pode ser que não seja um filme, pode ser uma série? Pode ser, mas se torna interessante igual. Mesmo se for série, eu vou gostar de como essa história pode ser trabalhada no futuro. Lembrando que a gente vai ter o live action de Moana. Eu tenho muitas questões em live action, ainda mais a live action de filmes recentes. O filme da Moana é de 2016, já estão fazendo live action pra sair aí. Necessidade? Não sei. Mesma história, então pra quê? Né? Ah, mas vai ter Como Treinar Seu Dragão, live action, lindo, todo mundo chorou. Tá igual a animação. Então, pra quê? No que isso vai acrescentar? Essas são questões que a gente poderia fazer um vídeo totalmente solo sobre live action, a importância, o porquê, no que acrescenta, é só caça-níquel? Ou faz com que a gente tenha uma ligação maior com esses personagens, que seja apresentado de maneira diferente para o público? É, são tantas questões, mas Moana 2 tá aí pra você assistir e eu com certeza quero ver de novo. Me pegou essa aventura. Ela tem algumas quebras, ela demora um pouquinho pra, sabe, a gente pegar preço no início, sabe? Aquela coisinha de tipo, vai, mais uma aventura da Moana. Ela demora um pouquinho pra engatar, mas quando chega no final tu diz, ai, que gostoso voltar pra esse universo de Moana. Então vai lá, assista, depois volte aqui e me conte o que você achou. O final é isso? Ela se tornou uma semideusa? Não deixe de se inscrever no canal, deixar like, que eu sempre venho falar das novidades que estão chegando no cinema. Beijos e até a próxima.